A gente tava junto já há 6 anos e alguns meses depois o Ed resolveu me pedir em casamento. E aí começou toda a saga, porque primeiro a gente precisava morar em algum lugar, então a gente começou a procurar apartamento. E que era um lugar que a gente estudava aqui no Mackenzie, e às vezes a gente passava aqui na frente, a gente olhava o prédio e achava legal. O Edson até antes, há muito tempo atrás, ele chegou a ver preço de apartamento aqui, então meio que a gente foi fechando arcos. E a gente precisava então reformar ele todinho, até porque 2 arquitetos querem morar bem, né? E aí o casamento, que meio que vinha num paralelo, eu pensando em como poderia ser essa festa de casamento, que a gente sempre teve vontade de fazer alguma coisa menor. Foi evoluindo junto com a reforma, só que a reforma começou a virar algo que demandava muito mais da gente, tanto de tempo quanto financeiramente. E aí então a gente decidiu que a gente preferia reformar o apartamento de um jeito que fosse do jeito que a gente queria realmente, do que com o casamento em si. No final das contas, a gente acabou não casando. Só que era uma vontade minha casar, no sentido de casar, ter um ritual e tal. E aí eu falei pro Ed, olha, tá bom, a gente não vai casar, mas eu preciso de um ritual de passagem. Pensou, bom, o que a gente vai fazer? E aí a gente decidiu fazer uma viagem um pouco fora do que a gente estava acostumado. A gente resolveu ir pro Chile. E então a gente comprou aliança e levamos as alianças pro Atacama. Inclusive a gente ficou no hotel dizendo que a gente estava ali meio que de lua de mel. Esse hotel tinha um grande pátio no meio, enfim, essas coisas pra gente são marcantes, né? E era um hotel assim todo térreo e tinha uma árvorezinha no meio do pátio e uma árvore super fofa. E a gente foram passando os dias da viagem e a gente com aquela aliança guardada e tipo, e agora? Acho que hoje ainda não é dia. E foi indo uma coisa um pouco assim. E um dia esse hotel deixou no quarto um balde de champanhe com uns moranguinhos, tipo, com chocolate. E a gente olhou um pro outro e fez tipo, falou, bom, acho que vai ter que ser agora. E aí a gente resolveu pegar as alianças. Tava um baita frio, que a gente foi em julho pra Atacama, então a noite é muito gelado. Aí os dois batendo os dentes, a gente foi pra baixo da árvore e a gente fez votos um pro outro e trocamos as alianças. Então pra gente foi assim que a gente tinha casado. A gente tinha casado na vida. Peraí, esse ano, dia 30 de março, cai num sábado e a gente faz 10 anos. Tipo, vamos casar. E aí a gente meio que se tocou disso também super em cima da hora. Acho que era mais ou menos fim de janeiro, assim, que a gente se tocou que esse ano, então a gente fazia 10 anos juntos e caía num sábado. E foi quando a gente falou, bom, vamos então começar a ir atrás do que a gente precisa. E como a gente já tinha visto, tipo, no cartório, o que tinha que fazer e tudo mais, a gente falou, bom, beleza, a gente já sabe o que tem que fazer. Vamos só casar no cartório e aí depois a gente faz um almoço com as duas famílias num restaurante que a gente gosta. E assim ia ser, tanto que a gente estava super tranquilo, fomos até o limite dos dias que podia dar entrada no cartório para o casamento civil, e aí eu já tinha falado com o restaurante, já tinha feito uma reserva lá com eles. A gente foi no cartório junto. E depois que a gente saiu lá do cartório, todo mundo feliz, contente, né? Uhul, finalmente a gente vai casar. A minha cunhada faz a fatídica pergunta: vocês já pensaram no fotógrafo? E a gente olhou um pro outro e falou: nossa, fotógrafo? Aí depois ela falou: e a roupa? Vocês já pensaram na roupa? Aí a gente: nossa, roupa? E aí a gente começou a se tocar ali que a gente ia casar dali a um mês e a gente tava tratando isso como se fosse um almoço em família.
E aí eu sei que a coisa começou a evoluir, a gente então começou a procurar outros lugares, faltando 3 semanas pro dia, né? E a princípio que a gente tava pensando em fazer no Che, lá no restaurante, ele falou, vamos subir lá no bar de cima pra vocês darem uma olhada. E quando a gente chegou lá, a gente olhou um pro outro e falou, é aqui. Foram 3 semanas de uma certa correria, com amigos, familiares, cunhados, queridos, ajudando muito a gente, tipo, dando ideias, tal, de coisas que a gente poderia fazer. E no final, o que a gente mais queria era que o casamento não tivesse cara de casamento, que não fosse num lugar fofo, que fosse um lugar com a nossa cara. Ele me apresentou uma forma inédita de desenvolver uma amizade, onde um eram dois e dois eram um. E aos poucos eu fui vendo que um era quieto, introvertido, reservado, observador pra caramba, mas não menos sensível ao outro, não chora, se chorar, não menos sensível ao outro, caloroso com o mundo e com um sorriso aberto, quando se ausenta de si e comunica ao mundo. E a outra, foi mais fácil de conectar. Ela fala um pouquinho. Fala bastante. Mas ela é firme, direta. Ela é curiosa, extrovertida. E acho que a palavra que define ela, que ela sabe, é prática. Prática, muito prática. Mas não menos preocupada com o outro, envolvida com o mundo, serena quando se ausenta de si e escuta o externo. E acho que no final foi muito gostoso. Foi simples do jeito que a gente queria, sem cara de casamento, sem todas aquelas convenções de buquê e não sei o que lá, mas tudo isso foram conversas ao longo de 3 semanas que a gente foi, buquê não faz sentido pra gente, entrar com meu pai de mão dada também não faz sentido pra gente, então a gente foi quebrando várias coisas, foi passando por todos os rituais de casamento, pensando o que a gente queria, e no final que aconteceu, acho que é o que mais se representa nós dois. No final, a cerimônia do civil, que a gente não tava dando muita trela, foi super legal, porque a juíza era uma fofa, uma senhorinha demais. Acho que a gente tem uma memória bem gostosa do casamento. E fora tudo que eu achei, nossa, imagina, vai ser um negócio simples, não vou chorar, não sei o que lá. Eu pelo menos, a gente chorou bastante, né, os dois, principalmente quando a gente fez os votos e trocou as alianças. E também, sei lá, né, depois de 10 anos, é fácil, né, falar sobre o nosso relacionamento, né, é tanto tempo junto que a gente já sabe muito como é importante, né, o outro pra nossa vida. E aí agora, junto com o que foi o casamento, sabe, ter toda essa jornada da viagem, do casamento e tal, me faz ver, assim, que tudo valeu a pena.